Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais um domingo nesse culto online, quando nos reunimos como família de Deus, como igreja, como corpo de Cristo. Como diz, eu vou ler aqui em 1 Coríntios 12, 27, diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, como é importante, irmãos, estarmos reunidos, estarmos juntos como corpo, como membros desse corpo, fazendo parte e estabelecermos essa comunhão para orarmos, intercedermos, ficarmos por dentro das notícias da igreja, ouvirmos a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã e louvarmos a Deus com canções, que é o que nós vamos fazer agora. Ó Pai Celeste, te adoramos, erguemos o teu nome santo, que o teu reino se estabeleça nos louvores do teu povo, que declara o teu poder. Bendito é o Senhor, Deus poderoso, que foi, que é e que será. Bendito é o Senhor, Deus poderoso, para sempre reinará. Ó Pai Celeste, te adoramos, erguemos o teu nome santo, que o teu reino se estabeleça nos louvores do teu povo, que declara o teu poder. Bendito é o Senhor, Deus poderoso, que foi, que é e que será. Bendito é o Senhor, Deus poderoso, para sempre reinará. Bendito é o Senhor, Deus poderoso, que foi, que é e que será. Bendito é o Senhor, Deus poderoso, para sempre reinará. Exaltamos o Senhor dos senhores, exaltamos o Rei dos reis, porque sua destra é forte, sua grandeza é incomparável. Levantamos nossas mãos para adorar aquele que nos deu a vida. Levantamos nós
nossos olhos para contemplar Sua majestade. Levantamos as vozes para declarar as Suas maravilhas. Levantamos as vidas para implantar Seu reino nesse lugar. Levantamos as vozes para declarar as Suas maravilhas. Levantamos as vidas para implantar Seu reino neste lugar. Seu reino neste lugar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem de Tua paz. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar
negar que os seus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Como é gostoso louvarmos a Deus cantando juntos, né? E louvando de coração, em espírito e em verdade ao nosso Deus, que é digno de todo louvor. E vamos nos lembrar agora dos nossos irmãos que estão enfermos, necessitados da oração da igreja, como corpo de Cristo que somos, como já falei. Vamos unir os nossos corações, a nossa fé e intercedermos junto com a nossa irmã diaconisa Maria Cassiola. Bom dia, irmãos. Vamos orar pelos enfermos? Senhor, nesse momento nós queremos estar intercedendo pelos enfermos, pedindo que o Senhor esteja indo ao encontro de cada um, de acordo com a necessidade que eles têm. Alguns esperam o resultado de exames, alguns estão em tratamento longos já por muito tempo, outros, ó Deus, esperam para fazer cirurgia, outros se recuperam de cirurgia, enfim. O Senhor conhece a necessidade de cada um e a espera que eles estão da cura totalmente, Pai. Por isso os entregamos, confiando que o Senhor está nesse momento tocando a cada um, trazendo a cura física, emocional, espiritual, abençoando e suprindo tudo o que eles precisam, Pai. O Senhor abençoe as suas famílias, nesse momento, Deus, que estão cuidando dos seus queridos, que possam ter a sabedoria, a direção que vem do Senhor, para estar cuidando, abençoando, ajudando aqueles agora que precisam serem cuidados. É isso que pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. E temos agora uma excelente notícia. A Casa da Esperança recebeu uma verba de R$29 mil do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinadas a um projeto de reforma e adequação da entidade para receber usuários deficientes ou com mobilidade reduzida. Uma empresa foi contratada para compactar e regularizar o solo, construir nova rede pluvial, colocar malha de aço, fazer a concretagem e desempenamento, construir rampas de acessibilidade, retirar o paviflex e colocar piso de porcelanato no salão social. O resultado é esse aí, tudo novinho, que vai facilitar o atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas quando voltarem às atividades presenciais, que por enquanto estão suspensas. A entidade atende atualmente 210 crianças até 15 anos de idade. Damos graças a Deus por mais essa bênção. Bom dia, irmãos. É com grande alegria que faço essa oração de gratidão pela Casa da Esperança. Obrigado, Senhor, por ter colocado há 24 anos no coração do pastor Abílio a visão desta boa obra que tanto tem glorificado o teu nome. Desde o início, a bandeira do amor e do serviço estiveram presentes em todos que ali trabalharam e se dispuseram para este verdadeiro ministério. Obrigado, Senhor, pelas inúmeras famílias que foram abençoadas pelo teu evangelho, pelas boas novas de Cristo, e ali te conheceram, principalmente através do trabalho com as crianças e os adolescentes. Obrigado, Senhor, porque no decorrer dos anos, cada necessidade foi suprida e em cada uma delas
vimos claramente a tua fidelidade e o teu poder se manifestarem, comprovando assim que esta obra primeiramente nasceu no teu coração. Obrigado, Senhor, porque hoje a entidade assistencial CAESP tornou-se uma referência nacional e por isso foi reconhecida e declarada pelos serviços prestados como de utilidade pública, municipal, estadual e federal. Muito obrigado, Senhor. Queremos abençoar, através da comunicação e missão cristã, a CAESP, como nosso braço social, abençoando o seu fundador, pastor Abílio, todos os que por lá passaram e pela diretoria atual e os funcionários que hoje a representam. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que nós agradecemos e te entregamos mais uma vez esse tremendo ministério. Amém. Obrigado, Geraldo, nosso querido irmão que está com sua esposa Kátia como missionário lá no nosso trabalho em Portugal. Que Deus o abençoe, lhe dê sabedoria, lhe dê direção para o trabalho e todo sustento, todo necessário, a direção do seu Espírito Santo. Temos muita saudade de vocês, mandamos um forte abraço a todos aí. Lembra os irmãos e agradecemos pela fidelidade nas suas contribuições, sempre lembrando, devem ser feitas no Banco Santander ou do Brasil, sempre mandando o comprovante para que saibamos que foi você que fez a oferta. Domingo que vem, presta atenção, é o culto de ceia online. Então prepare aí na sua casa os elementos para com sua família ou com seus queridos aí tomarem a ceia junto, em comunhão com a igreja. E a reunião de oração, como sempre, na próxima terça-feira, às 20h15. E não podemos nos esquecer da lição 32 das ovelhinhas, que vocês pais devem fazer com seus filhos, ensinando-os dessa vez a como ter reverência ao nosso Deus. E agora é aquele momento tão bom de ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem muito boa para você, para o seu coração nessa noite. Preste atenção no exemplo da oração de Davi, que vai ser nos ministrado pelo nosso querido pastor Marcos. Olá, muito bom dia a todos vocês. Eu quero compartilhar nessa manhã o Salmo 142, que é um salmo escrito por Davi. A versão que nós vamos ler é a da NVI, Nova Versão Internacional. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Sabe quando você fica sem forças para prosseguir na sua vida? Cansado dos sofrimentos, da falta de compreensão das pessoas, decepcionado com as circunstâncias. Talvez essa pandemia do Covid-19 tenha acelerado todos esses sentimentos pelos quais todos nós, mortais, passamos. Aliás, o próprio Jesus, enquanto homem, não escondeu suas tribulações. No Getsemane, ele disse a Pedro, Tiago e João, que o acompanhavam, que estava começando a ficar triste.
profundamente angustiado. A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Mateus 26, 28. E Jesus então orou ao Pai com o rosto em terra. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Claro que nenhum sofrimento nosso se compara ao de carregar o peso do pecado de toda a humanidade, como ocorreu com Jesus. Mas a verdade é que situações negativas, por menor que elas sejam, podem nos perturbar, tirar a paz. No Salmo 142, que lemos, Davi se sentia incomodado, eu diria que deprimido, para baixo. Ele estava fugindo, provavelmente de Saul, escondido numa caverna. Nós não sabemos se é a caverna de Adulão, onde ele chegou a morar por um tempo, ou outra caverna. Entre todos os 150 salmos, 5 são exclusivamente de oração, do primeiro até o último versículo. Esse é um deles. O fato é que as palavras registradas revelam inicialmente Davi preso aos seus próprios sentimentos, ao que ele via com seus olhos naturais, a leitura pessoal que fazia dos acontecimentos. O seu ponto de vista, é claro, estava prevalecendo. Agora, convenhamos que era uma situação de desespero, ter um exército inteiro te procurando e um rei a quem ele serviu fielmente querendo matá-lo. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, mas Saul ainda exercia a liderança. E a Bíblia mostra que por 2 vezes o Davi teve até chances de matar o rei, mas não o fez, por reconhecer a sua autoridade vinda de Deus. E olha que Deus já tinha feito passar o trono de Saul por causa da sua rebeldia. Triste, hein? Ver um homem na sua posição, cheio de vaidade, que na verdade não merecia o respeito que Davi demonstrou por ele. Só que aquela situação estava levando Davi ao limite das suas forças físicas, emocionais e espirituais. E esse salmo nos ensina como nós devemos proceder quando chegamos nesse ponto de tamanho desespero. O que Davi fez pode nos ajudar hoje a superar nossas angústias e temores. Ao buscar a Deus, correr para os seus braços, eu quero destacar 4 atitudes. Primeira, Davi abriu o coração. Versículos 1 e 2. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Ele soltou a voz. Aquilo que estava preso, engasgado. Disse para o Senhor o que estava sentindo, lamentou a situação, fez uma cronologia dos acontecimentos, passou a limpo a sua história. Insistiu com Deus em quão grave era aquilo que ele vivia e que o estava afetando nas mais diferentes áreas do seu dia a dia, sua rotina, paralisando inclusive a sua caminhada. Ele não foi para as redes sociais reclamar, fazer um post. Davi buscou ao Senhor. Você já teve desses momentos? Tem gente que acha que nós não podemos ter esse tipo de conversa com o nosso Pai. E eu pergunto, por que não? Por que não? Pelo contrário, nós somos incentivados à transparência nas nossas conversas com Deus. Muito embora ele já tenha uma leitura interior nossa, mas é exatamente
para nosso benefício, a nossa sanidade física e mental. E é claro também para que o inimigo não se aproveite das nossas fraquezas. Segundo, Davi reconheceu a presença constante de Deus. Versículos 3 e 4. Quando meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Em meio ao sofrimento, ao desânimo, às tentativas do inimigo de acabar com a vida dele, a percepção de que estava sozinho e ninguém se preocupava, Davi tem um vislumbre de que existe alguém que se importa com ele. Sabe aqueles momentos em que você pensa, estou sozinho aqui, e agora? Veja, quando nos voltamos para Deus, nossos olhos espirituais são abertos e a gente tem a possibilidade de enxergar o cuidado desse Deus para conosco. Porque Ele nos conhece e nos guia, nos direciona. E olha, a realidade da vida é dura. Competição profissional, pessoas querendo te passar para trás, te derrubar, insatisfeitas com os progressos que você obtém. Infelizmente, um quadro que se repete muitas vezes dentro das igrejas, o que nunca deveria acontecer, não é verdade? O Salmo 27:10 registra: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. É claro, a solução não é sair da igreja, mas entender que em qualquer ambiente, até nos mais adversos, Deus continua tendo um plano para a minha e para a sua vida. Ele é Deus Emanuel, Deus presente. E aqui eu me lembro do profeta Jeremias, que foi terrivelmente hostilizado pelo povo, pelos governantes, pelos sacerdotes, pelos falsos profetas, humilhado, agredido por falar o que Deus queria que ele falasse. E ele chorou, se entristeceu, ficou decepcionado, apresentou lamentações nas suas conversas com Deus, mas sempre reconhecia a soberania do Senhor. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. É o que está escrito em Jeremias, capítulo 20, versículo 11, a primeira parte. Terceiro, Davi clamou por socorro, versículos 5 e 6. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Davi implorou, gritou por ajuda diante de uma situação extremamente grave. Na verdade, ele corria risco de morrer. Davi deixou claro que Deus era o esconderijo dele, aquele para quem podia correr e ficar bem seguro, bem guardado, protegido. A palavra fala meu quinhão, que é a parte boa dessa vida, tudo o que Davi desejava, algo agradável. E quem pede socorro sabe, como Davi falou, que é frágil, que os seus inimigos são mais fortes e que se não vier ajuda externa, é o fim. Eu uma vez sofri um acidente de bicicleta, eu estava carregando um tijolo baiano, caí, o tijolo quebrou, fez uma ponta e o rosto aqui, bateu exatamente naquele tijolo, naquela ponta. E
Ao encontrar aqui, o osso subiu, graças a Deus, porque se desse, cortaria uma veia importantíssima. Eu poderia não estar aqui contando a história. Eu fui correndo para casa, comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. E minha mãe veio correndo, desesperada, pegou uma toalha, colocou. Meu tio, que morava com a gente, o tio José, ele saiu correndo do banho, com o que estava vestido, e fomos para a clínica. 12 pontos. Tenho aqui 12 pontos. E aí o médico disse: por pouco que você não ganhou da loteria, hein? Que naquela época tinha loteria esportiva com 13 pontos, acho que ainda tem, né? Eu gritei por socorro, fui atendido, graças a Deus, né? O Salmo 121, versículos 1 e 2, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aliás, o Salmo 121, nós já comentamos sobre ele numa das pregações anteriores aqui, nas reuniões online, na TV CMC. E quarto, Davi vislumbrou a vitória. É o versículo 7. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Neste versículo, Davi explicou os motivos pelos quais esperava ficar livre daquela situação. Obviamente que isso traria alívio para sua alma, a liberdade tanto desejada, mas permitiria também que ele rendesse graças ao nome do Senhor. Quando nós passamos por problemas, facilmente esquecemos de dar graças e corremos o risco até de apagar toda a história de bênçãos na nossa caminhada. Ficamos como que cegos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Veja que a ação de graças, aqui neste versículo, se dá antes de apresentar os pedidos a Deus. Precisamos ser mais gratos a Deus, porque razões nós temos de sobra. E outro motivo pelo qual Davi queria ficar livre é para que houvesse testemunho. O texto fala que os justos se reunirão à minha volta, né? A volta de Davi, ao perceberem a bondade de Deus. Ou seja, no final, o Senhor seria glorificado. As pessoas reconheceriam a sua ação sobrenatural. Conclusão. A oração de Davi nesse Salmo 142, que nós estudamos, passou de um total desânimo, tristeza e angústia para uma expressão de confiança, como notamos nas palavras finais. Conforme ele foi se derramando diante de Deus, passou a perceber que não estava sozinho nas lutas e teve condições, então, de pedir ajuda. Deixou apenas de lamentar e clamou. Ao fazer isso, conseguiu vislumbrar a liberdade de poder dar graças ao Senhor, de testemunhar sobre a sua bondade e de estar rodeado de pessoas queridas e amadas. São atitudes que você pode tomar agora, para receber do alto o alívio que tanto precisa e que não tem conseguido de outras formas. Faça como Davi, abra o seu coração, reconheça a presença constante de Deus na sua vida, clame pelo socorro que vem do alto, vislumbre o melhor do Pai, conforme a boa vontade e misericórdia dele. Não perca tempo. Esse pode ser um momento especial de virada na sua vida cristã. Eu dou graças pela obra de Cristo em nosso favor. A sua entrega, a sua renúncia,
o seu sofrimento, o sangue derramado, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está sentado à direita do Pai. E isso hoje, quando nós o recebemos no nosso coração, permite livre acesso a Deus. E ainda temos o Espírito Santo da verdade, o Consolador, que mora em nós, que habita em nós e que intercede por nós, facilitando ainda mais essa comunicação. Que privilégio! Eu desejo que nessa manhã você possa ser tocado, possa ser tocada por esse Espírito e levada a fazer uma oração como Davi fez, se abrindo inteiramente para o Senhor, reconhecendo-se pecador, gritando na sua alma e recebendo aquilo que você tanto deseja. Deus te abençoe grandemente nessa manhã. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei enquanto viver. Cordéis da morte me cercarão, angústias do inferno de mim se apoderaram. Eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. 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 Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei enquanto viver. Cordéis da morte me cercarão, angústias do inferno de mim se apoderaram. Eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. 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 Ó Senhor, livra minha alma.